Quero aqui, a exemplo de vários oradores e oradoras, destacar que essa reforma trabalhista, da forma como ela chega aqui, senadora Lídice, ela joga por terra, com uma só canetada, direitos sociais, direitos trabalhistas fundamentais, conquistados através de muita luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Faço aqui, inclusive, uma observação com relação a essa caneta. Quem será, na realidade, o dono dessa caneta, entendeu? Será que essa caneta, o dono dela é a FEBRABAN? É a Fiesp? Digo isso porque especialistas e mais especialistas chamam a atenção do quanto o projeto de lei 6787, que trata de mudanças na legislação trabalhista, tem a cara do empresariado brasileiro. Do quanto, repito, essas mudanças só dizem respeito aos interesses exatamente dos patrões e dos empresários. Daí a nossa dúvida, Essa caneta, de fato, era a caneta da FEBRABAN? Era a caneta da Fiesp? Segundo, senhor presidente, quero aqui também comungar com o que já foi colocado aqui com relação às mentiras que o governo e seus aliados pregam para defender mudanças na chamada legislação trabalhista. A primeira delas é a história de dizer essa lei está caduca, é preciso modernizá-la. Como se essa lei não tivesse sido, como já foi dito aqui, objeto de várias mudanças. Ao longo desses 75 anos, 85% do conteúdo da nossa CLT já foi exatamente alterado. Segundo, segundo os estudos feitos, por exemplo, por organizações da seriedade como a OIT, revelam que, na verdade, flexibilização das leis trabalhistas não gera emprego. Só serve exatamente para quê? Para precarizar as relações trabalhistas. Isso é outro mito que o governo ilegítimo e os seus aliados difundem pelo país afora. Outra mentira. Não, é preciso, vamos ajeitar a legislação trabalhista, ela está caduca, vamos modernizá-la para gerar emprego nesse país. Ora, vamos aos fatos, vamos aos dados. Por exemplo, a Espanha promoveu uma reforma em 2012, a chamada reforma Estrela, com o objetivo de reduzir a rigidez das leis trabalhistas. E o que foi que aconteceu lá? O emprego aumentou? Muito pelo contrário. O emprego simplesmente lá diminuiu. Em quase 300 mil, por exemplo, os contratos por tempo determinado. No tocante, por exemplo, a Portugal, a mesma realidade. No que diz respeito à questão de Portugal, duas reformas, em 2008 e 2014. O emprego aumentou lá em Portugal? Também não. O que nós tivemos lá foi a redução da proteção dos trabalhadores e o aumento do lucro, o aumento do poder dos patrões. Mas vamos chegar aqui no nosso país, nós estamos aqui no Brasil, então nada mais adequado do que a gente se referir à realidade do nosso país. O que foi que a gente viu, por exemplo, no governo Fernando Henrique, entre 98 e 2002, naquela época, inclusive, foram feitas alterações na chamada legislação trabalhistas, e o que nós vimos, infelizmente, foi o desemprego aumentar. Veio o governo Lula e o que foi que nós tivemos? Tivemos foi o desemprego que despencou de 2003 de 12,6 para 4,8 em 2014. Volto a dizer, Lula assume e durante os governos Lula e Dilma até 2002, o desemprego que no governo Fernando Henrique chegou a 12,6, caiu para 4,8.
nós tivemos aqui no Brasil praticamente o chamado pleno emprego. E aí a pergunta, houve mudança na legislação trabalhista? Ou seja, essa mesma CLT que nós agora queremos responsabilizá-la pelo desemprego, que é necessário alterá-la para promover a economia. Interessante, foi essa mesma CLT que não foi absolutamente alterada durante os governos Lula e Dilma, que permitiu, repito, a gente chegar em 2014 a uma situação praticamente de pleno emprego, que permitiu, por exemplo, senadora Marta, que nós tivéssemos aumento real do salário mínimo em torno de 77%, que permitiu, por exemplo, a participação dos salários no produto interno brasileiro, um crescimento de 30% para 34,6%. Então, eu quero aqui colocar esses dados para me associar, repito, né, aos que aqui denunciam esses mitos, né, na verdade, essas mentiras que o governo apregoa para dizer da necessidade de mudança na legislação trabalhista. E quero aqui, muito rapidamente, falar, por exemplo, da minha realidade, que é a realidade da educação, magistério, né? Magistério que, nesse momento de governo ilegítimo, como se não bastasse, uma reforma da Previdência draconiana, por exemplo, que acaba com a aposentadoria especial do magistério, e eu estou falando aqui da professora da creche, do ensino médio, do ensino fundamental, eu estou falando daqui, aquela que está lá na sala de aula superlotada, num sistema educacional extremamente precário, eu estou falando daquela aqui, que são os professores da rede pública, que enfrentam, inclusive, o quadro de violência que enfrentam hoje no nosso país. Pois bem, a reforma da Previdência acaba com a aposentadoria especial, como se isso fosse um privilégio, isso é ação protetiva. E agora, com as mudanças na legislação trabalhista, vem a chamada terceirização, que amplia, que vai agora permitir a terceirização para atividade fim. Imagine, senadora Marta, uma universidade tratar ensino, pesquisa e extensão como atividade fim. E, com isso, você, de repente, substituir o concurso público, né, pelo chamado contrato temporário. O mundo terceirizado, todos nós já conhecemos. Sabemos como é que é esse mundo terceirizado de precariedade, 80% dos acidentes de trabalho, as piores condições de saúde e segurança no trabalho, salários menores, embora trabalhem mais, podem ser contratados sem concurso, etc. Mas como se não bastasse a terceirização, o impacto na educação, o governo agora inventa a questão do contrato intermitente. A chamada atividade laboral não exercida de forma continuada, sem prazos fixos. Eu fico aqui imaginando, senadora Lides, a escola pública, além da terceirização, repito, né, agora a escola também vai poder contratar através do chamado contrato intermitente. Nós temos disciplinas como física, química, ou mesmo inglês ou outras, que têm uma demanda menor, né, no currículo. Nós temos um apagão, na verdade, nessas áreas. Por quê? Porque nós não temos professores suficientes para atender exatamente essas áreas. E o que é que vai acontecer agora? Vou concluir. O que é que vai acontecer agora? Vão simplesmente fazer do magistério um bico. Eles vão fazer dos professores agora freelance, através do chamado contrato intermitente, senadora Vanessa. Chama o professor de física para dar uma aula aqui, outra aula acolá, e ele volta para casa. Isso é um crime. Isso é um crime com a nação. Porque toda e qualquer nação que se preze, que queira ser inclusiva, soberana, que queira ser justa, ela não pode abrir mão de maneira nenhuma do projeto educacional. E como é que nós vamos tratar as escolas públicas e as escolas privadas dessa maneira, com retrocessos como esse, com terceirização de atividade fim, com contrato intermitente, fazendo do magistério um bico, fazendo do professor um freelance?
E meus colegas professores e professoras, isso aqui tanto vale para a escola pública como para a escola privada. Então, eu termino, senadora Marta, dizendo ainda da minha esperança que essa proposta ela não vá prosperar de maneira nenhuma, né? Que ela não vá prosperar, porque eu sei que o governo ilegítimo, nesse gesto desesperado para continuar no poder e para pagar, inclusive, a fatura à parte do empresariado que apoiou o golpe, né? Envia ao Congresso Nacional. Senadora, eu vou pedir para Vossa Excelência concluir. Repito, né, na luta, tanto é que dia 28 foi dia da maior greve geral, dia 24 de maio está chegando, mais outra grande mobilização, até porque eu acho que a história não vai perdoar, né, vai reconhecer aqueles e aquelas que, por princípio e coerência, se mantêm firme na luta em defesa da classe trabalhadora e também vai registrar não só o nome e a fotografia daqueles que estão, né, através dessa proposta, se aderirem a ela, assaltando o direito dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Lutaremos até o fim para que o governo ilegítimo que aí está, inclusive, não transforme o Congresso Nacional num balcão de negócios, cooptando parlamentares através de emendas ou de cargos para subtrair direitos sociais fundamentais do povo brasileiro.